Coração. Glória a Deus. Ergue tua mão aqui para Renato. Vamos orar pela vida dele. Papai de amor, nós te amamos, Senhor Deus, e somos gratos, Senhor Deus, pela vida do teu filho. Somos gratos, Senhor Deus, pela contribuição, pela semente maravilhosa que já foi, Senhor Deus, frutificada no coração dele. E vem, Senhor, também ser esse fermento para os nossos corações. Então, em nome de Jesus, Senhor Deus, guarda ele, guarda tudo que leva o nome, seja com Natan, com Cecília, com tudo que leva o nome dele nesse momento, Senhor Deus. Envolve ele, Senhor Deus, no teu esconderijo precioso, Pai querido. Livra-o, Senhor Deus, de todo sopro na mente, Senhor Deus, que contraria, Senhor Deus, a verdade da tua palavra. E, Senhor Deus, que nosso coração e nossa mente receba com alegria, Senhor Deus, essa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Glória. Aleluia. Graça e paz. Graça e paz, povo santo. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Deixa eu dizer para vocês uma coisa, antes da gente começar de fato a entrar na palavra. Não existe momento mais alegre na vida do que se sentar ao pé do trono de Deus. A Bíblia diz que quando, numa visão de João de Pátimos, ele teve uma visão ao que estava assentado no trono. E aí a Bíblia fala que do trono de Deus flui muitas águas. Sabe o que isso significa? É que quando nós nos colocamos em rendição ao Senhor, as águas da revelação, as águas da sua voz, as águas que nos encaminham para um caminho de vida eterna, elas começam a jorrar. E isso faz com que eu e você precisemos estar nesse lugar. Aleluia. Esse lugar, para muitos no passado, era um lugar difícil de ser acessado. Mas existe uma boa notícia. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a boa notícia. É a boa notícia de que Cristo morreu e que ele ressuscitou e ele está vivo no meio de nós. Além disso, essa boa notícia, ela abriu o caminho que nós precisamos acessar para estar diante do trono de Deus. Um caminho que eu e você não merecíamos. Um caminho que eu e você não poderíamos ter como acessar. Mas ele abriu a porta. Diga para o seu irmão do lado: Jesus abriu a porta. Agora você precisa entrar. Aleluia. E entrar por esse caminho, entrar por essa porta, a porta das ovelhas, o Jesus de Nazaré, é uma decisão minha e sua hoje. Mas para isso, ao decorrer da Bíblia, todos nós percebemos que muitos heróis da fé e muitos personagens da Bíblia, todas essas pessoas que passaram aqui, elas tiveram um encontro genuíno com a revelação. Diga para o seu irmão: você precisa encontrar a revelação. Porque eu posso falar para você do Evangelho de Jesus, outra pessoa pode falar para você do Evangelho de Jesus, mas se a revelação não encontrar o seu coração permanece fechado. Porém, a revelação, ela é a chave que abre a porta do reino de Deus na sua vida. Aleluia. E a revelação, ela só acontece por uma palavra chamada disponibilidade. A disponibilidade faz com que eu entre na revelação. Aleluia. Vamos orar. Na verdade, vamos ler. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel. A gente vai ler os 3 primeiros capítulos, mas eu queria me ater primeiramente, agora, nesse primeiro momento, no capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1, assim que você achar, fique de pé, dê um glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 1. A gente vai ler a partir do verso 1. Está escrito assim: era o 5º dia do mês do 30º ano, e eu estava com os exilados juntos a Quebar,
abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio sobre o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Põe a mão no teu coração. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua graça, pelas tuas misericórdias e principalmente pelo poder do teu Espírito, pela revelação que existe no alto. Obrigado, Senhor Deus, por me colocar à sombra de Jesus, que Jesus apareça nessa noite, que o teu nome seja glorificado e que cada palavra lançada, ela germine nesse momento, para que a gente possa ver fruto da glória do seu nome, no nome de Jesus. Pai de amor, eu te peço agora pelas mentes cativas à tua obediência, mentes preparadas, corações prontos e abertos para receber, entender e compreender o que está escrito nessa tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amém. Aleluia. E aí, querida, quando eu estava lendo esse texto, eu tive de fato uma revelação maravilhosa. Eu tive uma revelação sobre o que acontece conosco dentro e o que acontece conosco quando o Espírito de Deus está sobre nós. E eu achei maravilhoso, porque a vida de Ezequiel fala de uma vida de alguém que foi um dia encontrado. Diga assim: eu fui encontrado. E se você não foi encontrado, você está no lugar de encontro nessa noite. Aleluia. E queridos, o Ezequiel, ele estava ali, ele era um sacerdote, ele estava ali na terra de Quebar, e a Bíblia diz que ele teve visões de Deus. Ezequiel foi encontrado por uma revelação. E na revelação que Ezequiel teve, a Bíblia vem dizendo, e você pode acompanhar aí comigo, ele teve uma visão de uma tempestade, e nessa tempestade vinha faíscas cercada de luz brilhantes, no centro do fogo parecia metal reluzente, o fogo vinha 4 vultos que pareciam seres viventes, e aí ele começa a descrever ali um ser vivente. 4 seres viventes de forma totalmente diferente, e que eles tinham 4 rostos diferentes, que eles tinham ali aparências. Deixa eu te falar algo poderoso. Ezequiel ali, ele teve a visão de um querubim. Ele teve uma visão de um anjo que não está somente numa categoria de anjo. Ele é um anjo que ele é um anjo responsável por umas coisas. E ele teve a visão de 4 querubins, gigantes, enormes. E, queridos, eu acho maravilhoso, porque a primeira palavra que veio ao meu encontro nesse texto foi que a palavra de Deus veio sobre Ezequiel. Sabe, e aí eu comecei a parar para entender. Eu disse: meu Deus, espera aí, eu não estou ficando maluco, calma. Deixa eu entender o que é que está acontecendo aqui. Eu sou dessa pessoa de questionar, né? De parar e pensar assim: peraí, Senhor, eu estou entendendo isso aqui mesmo? E aí, se você for mais para frente, lá no versículo 19, a Bíblia diz assim, ó: quando os seres viventes se moviam, as rodas aos seus lados se moviam. Quando eles se elevavam do chão, as rodas também se elevaram. Para onde quer que o Espírito, na minha Bíblia esse Espírito está com E maiúsculo, Espírito fosse, os seres viventes também iam, e as rodas o seguiam, porque o mesmo Espírito, com E maiúsculo, estavam nelas. Eu disse: Senhor, que coisa poderosa. Isso quer dizer que o Espírito Santo que habita em mim está se movendo junto com os anjos. Aleluia. Aleluia. Eu disse: Senhor, que coisa poderosa. Quer dizer que o Espírito de Deus que habita nos anjos habita dentro de mim. E que coisa forte isso. Porque, querido, sabe o que isso quer dizer? Que você pode até se sentir sozinho, que você pode até se sentir mal, que você pode até se sentir cansado, que você pode até se sentir atacado em algum momento, que você pode até se sentir perseguido, mas maior é aquele que habita em você.
Você não está sozinho. Diga para o seu irmão do lado: você não está sozinho. Aleluia. Glória a Deus. E queridos, o que isso tem a ver com entender o Espírito dentro e o Espírito sobre? A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, e aí você vai ler depois João, você vai ler ali a partir do capítulo 16, você vai entender ali que Jesus, ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, e a partir de que eu e você tomamos uma decisão, dizer assim: Jesus, eu quero o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. O Espírito Santo passou a morar dentro de você. Aleluia? Aleluia? Até aqui? Mas isso é o Espírito dentro. Diga: Espírito dentro. Esse é o Espírito dentro. E aí a gente vai passar aqui para Atos capítulo 1. A gente vai voltar para Ezequiel. Deixa Ezequiel marcado aí, tá? Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Aleluia. E aí Atos capítulo 1, a Bíblia diz assim, lá no versículo 4. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, Jesus deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos ali perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? E ele respondeu: não compete a vocês saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Sabe qual foi a revelação que Deus me deu? Ei, querido, o mesmo Espírito que desceu sobre Ezequiel, desceu sobre os discípulos em Atos. Aleluia. Ali em nenhum momento ele está falando de Espírito dentro, ele está falando agora de Espírito sobre. Diga para o seu irmão: Espírito sobre. Eu não sei se você está entendendo isso. Quando o Espírito de Deus ele vem sobre você, lá em Ezequiel a gente vai ler que a boa mão do Senhor estava sobre Ezequiel. Isso quer dizer que a mão de Deus ela está tocando em Ezequiel. E sabe o que acontece quando a mão de Deus toca o mesmo Deus que mora dentro de você? Céus e terras se encontram. Aleluia. Céus e terras se encontram. E deixa eu te falar algo poderoso o que acontece quando isso acontece. Quando céus e terras se encontram, a realidade da eternidade passa a atuar aqui onde nós moramos. E você quer ver um milagre? Você quer ver alguma coisa acontecendo na sua vida aí, querido? Reconheça primeiro o que está dentro. E busque intensamente o que está escrito aqui como promessa. Porque a Bíblia diz: fiquem em Jerusalém, até que venha sobre vocês. Venha sobre vocês. E vocês serão cheios de poder. A palavra Jerusalém na Bíblia, em alguns momentos está na tradução literal. Mas Jerusalém, ela aponta para o nascimento da igreja. Diga assim: nascimento da igreja. Toda vez que você lê Jerusalém nos evangelhos, você vai começar a pensar assim: está falando comigo. Aleluia. Porque a partir dos evangelhos, Deus literalmente está falando sobre a igreja. É os evangelhos, as cartas de Paulo, em sequência, você vai entender que Deus ele está orientando um povo totalmente, não só os judeus, mas os gentios também.
E queridos, a promessa que foi liberada para os judeus foi liberada para mim e para você hoje. Mas aí eu te falei que a gente está em etapas, certo? A gente começou aqui pelo encontro. Você foi encontrado por Deus. Ezequiel foi encontrado pelo poder de Deus. A diferença de Ezequiel é que Ezequiel ele foi encontrado somente sobre. Eu e você fomos encontrados primeiramente dentro. Meu Deus. Nós fomos encontrados primeiramente dentro. Nós recebemos Jesus e hoje ele vive dentro. E depois o poder veio sobre. E aí, querido, eu tenho que te dizer isso hoje. Se você ainda não percebeu a glória de Deus, nessa noite eu declaro sobre a sua vida que o poder de Deus ele vai te encontrar. Aleluia. E aí, decorrendo o texto, a gente leu a parte que o Espírito, o mesmo Espírito que está em nós é o Espírito que habita nos anjos. E esse Espírito que habita nos anjos, eles se movem segundo o Espírito Santo. Aleluia. E aí, mais para frente, você vai ler lá no versículo 24, quando ele fala que os querubins estavam passando e um ruído começou das suas asas quando eles voavam, e parecia um ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso, era um ruído estrondoso como de um exército que quando paravam, fechavam as asas. Sabe o que isso quer dizer, querida? Quando nós dizemos assim, Deus, clamamos por anjos aqui agora. Clamamos, Senhor Deus, por anjos ministradores aqui nesse lugar. Anjos de guerra, anjos para nos ajudar. Nós estamos dizendo assim, Deus, esse lugar está pronto para que a tua voz fale. Deus, esse lugar aqui está pronto para que o soar da tua voz transforme o ambiente. Você está pronto para ouvir a voz de Deus? Você está pronto para perceber a voz de Deus te impulsionar de dentro para fora? Porque, querido, eu não sei você, mas toda vez que eu estou a escutar ou eu estou a algum momento a ministrar, eu percebo que o ambiente é diferente. Eu percebo que existe alguém que está aqui no meio de nós. E aí, querido, esse alguém tem nome. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Eu preciso perceber isso. Eu percebo, porque o Espírito Santo ele não é um arrepio. O Espírito Santo ele não é uma força. O Espírito Santo ele não é uma energia. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Aleluia. E eu preciso reconhecer que ele é uma pessoa. Porque, querido, você veio para o lugar do encontro. Lembra do encontro? E do lugar do encontro você se encontra com alguém. Esse alguém é o Espírito Santo. Aleluia. Aqui a gente está te trazendo um contexto para que você entenda que você veio para um lugar onde anjos estão aqui nesse lugar. Anjos estão aqui nesse lugar. E você vai ouvir a voz de Deus. Porque quando os anjos se movem, há o barulho da voz de muitas águas, equiparado ao som do Todo-Poderoso, que ele vai falar ao seu coração. Todo mundo, amém? Aleluia. E aí agora a gente veio para o lugar do encontro, certo? Agora a gente vai passar para o lugar do chamado. Porque você veio para um encontro. Mas existe uma coisa que acontece no lugar do encontro. O chamado é o despertar. Diga para o seu irmão, o despertar. Porque um dia você foi chamado, um dia você veio para o lugar do encontro, mas um dia você despertou para isso. Você entendeu que não é só, eu vou para a igreja, eu vou sentar na igreja ali e tudo certo. Não. A sua vida é mais do que essa cadeira que você está sentado. A sua vida é muito mais do que você chegar e vir para cá, ouvir uma mensagem, ir para casa, dormir, acordar e trabalhar, ir para o colégio, fazer suas coisas e voltar. Não, você não viveu, não nasceu para viver no piloto automático. Aleluia. Esse é o tempo de nós desligarmos o piloto automático.
e vivermos a vida real. Aleluia. A vida real que eu falo não é só a realidade, é a vida de realeza que você é em Cristo Jesus. E eu acho que você não entendeu. É o tempo de desligar o piloto automático. Aleluia. Querido, na neurociência, a Bíblia, na neurociência, aponta que quando nós utilizamos nosso dispositivo celular, por muitas vezes, por muito tempo, só fazendo esse movimento, a partir do 10º segundo, você já não está mais prestando atenção de fato no que você está vendo. Você acabou de entrar no piloto automático. Então, a partir de então, você só está rolando feed, né? E você só está rolando feed, você não está consumindo nada. Você está vendo, isso aqui é interessante, e etc. Mas você entrou no piloto automático. Às vezes na nossa vida, a gente está como se estivesse rolando o feed da nossa vida. A gente está fazendo as coisas no automático. A gente passa por uma situação, olha para as coisas e não presta atenção naquilo que Deus quer falar conosco naquela situação. Sabe, querido? E quem é chamado tem que prestar atenção nos detalhes, porque os detalhes falam. Aleluia. Um dia eu aprendi que os detalhes falam muito mais do que as coisas do que as coisas, como é que eu posso dizer assim, compostas, completas, porque os detalhes têm a ver com a tua vida. Aleluia. Teve um dia que eu acho isso muito engraçado. Teve um dia que eu estava conversando com Deus nesses últimos 5 dias e eu disse assim, Senhor, eu preciso acordar esse horário, porque esse horário meu filho está dormindo e esse é o horário que eu posso ter mais tempo com o Senhor e eu preciso. E, cara, quando eu acordei 2 horas da manhã, quem aqui já acordou e começou a pensar assim, onde é que eu estou? Peraí, vai assimilando as coisas. Eu acordei dessa forma. Era mais ou menos, ia dar 4 horas, era 3h41 quebrado. Eu disse, mas Deus, eu acordei agora, eu queria dormir mais um pouquinho. Na hora o Senhor me lembrou, mas tu não orou dizendo que era para acordar 4 horas da manhã. Olha os detalhes. Então, às vezes, as coisas que você não percebe de detalhe, elas vão chegar até você, mas você precisa lembrar para não esquecer. Aleluia. Sabe o que está me facilitando melhorar nesse quesito? E aí a gente vai passar, de fato, vai ler uma parte do chamado aqui agora. É anotar. Eu não sou muito fã, não. Vou ser bem sincero, não gosto. Mas eu faço. Eu anoto. Deus falou comigo ali, eu vou e anoto. Aí, perfeito. Aí eu estou fazendo minhas coisas do dia, eu vou anotar minhas atividades. Chega no final do dia, eu vou anotar o dia de amanhã, porque nem chegou ainda, mas eu sei que eu tenho alguma coisa para fazer amanhã. Sabe, querido, quando a gente começa o nosso dia, sem entender para onde nós estamos indo, sem entender o que a gente está fazendo, a gente vai ser levado. Eu preciso me apropriar do que é meu. Diga para o seu irmão, eu preciso me apropriar do que é meu, e principalmente do meu tempo. Aleluia. Vamos ler Ezequiel capítulo 2. O título está dizendo assim, o chamado de Ezequiel. E ele me disse, filho do homem, fique de pé porque eu vou falar com você. Enquanto eu falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e eu ouvi o que ele me falava. E ele disse, filho do homem, eu vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje ele e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo que vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, e quer que aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo dessa gente nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda assim que cerquem espinheiros, que o cerquem espinheiros, e você viva entre os escorpiões. Não tenha medo
não tenha medo do que disserem e nem fique apavorado ao vê-lo, embora seja uma nação rebelde. Você lhes falará a minha palavra, quer ouça, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça isso, não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que eu vou dar a você. Até aqui. Queridos, quando a gente fala de chamado, a gente fala de alguém que está chamando. Aleluia. E Deus, quando Ele nos encontra, Ele também nos chama. A Bíblia diz que muitos são chamados. E essa palavra muitos, a gente pode ver em outras traduções que falam todos são chamados. Mas poucos são escolhidos. Existe uma tarefa na sua vida e o propósito para qual você foi criado. Então, você foi criado para quê? Você já pensou nisso? Você, eu nasci porque foi vontade de Deus, e Deus nascer e ficar aqui olhando para o mundo e, que legal. Não. Você nasceu com uma finalidade. Você nasceu com um propósito de vida. Quem não tem propósito não sabe de fato para que está vivendo. E assim como Ezequiel, você foi para o lugar do encontro. Vamos caminhar. Mas você foi para o lugar do encontro. Você recebeu uma revelação. E agora, eu posso te dizer aqui, que se você não foi chamado, Deus está te chamando. Sabe para que Deus está te chamando? Para você executar o seu propósito de vida. Renato, mas como é que eu sei qual é o meu propósito de vida? A primeira pergunta que vem na cabeça, não é verdade? Eu era a pessoa mais louca da vida de entender qual era o meu propósito de vida. Eu disse, Jesus, como é que eu vou saber o meu propósito de vida? Já perguntei ao meu pastor, eu pensei que meu pastor ia me dizer meu propósito de vida, olha, colocando o pastor no lugar de Deus. Pastor sendo ser humano que nem eu e você. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou saber? E eu dizia, Deus, me diga meu propósito. Deus, me diga meu propósito. Deus, eu quero saber qual é o meu chamado. Deus, eu quero saber qual é o meu propósito. Sabe qual é o meu propósito de vida, querido? Quando eu descobri qual era o meu propósito de vida, meu propósito de vida é anunciar a vida do Senhor. Foi um dia, eu estava sentado de frente de um discipulado. O meu discipulador, ele era um seminarista, ele ainda não era pastor. Ele era Douglas. E ele falou assim, Renato, a gente chegou até aqui na tua caminhada cristã. E eu queria saber de você, o que é que queima no teu coração? Ele disse, o que é que queima no meu coração? Como assim? O que é que você sente que você foi criado para fazer? Naquele dia eu disse para ele, eu disse, Douglas, eu entendo que eu nasci para amar pessoas, para levar o amor a pessoas. Eu entendi isso. E sabe como é que eu cheguei a essa revelação? Não é porque, todo mundo tem que amar pessoas, todo mundo tem que amar. Não. Na minha vida é específico, certo? Na minha vida, eu nasci, eu tenho um dom evangelista, mas eu nasci com um propósito de cuidar de pessoas, e principalmente de adolescente. Eu amo adolescente. Pense num bicho que eu sou maluco, é o tal do adolescente. Ninguém gosta do adolescente, porque o adolescente, quando vira adolescente, tem as suas emoções, tem os seus sentimentos, tem as suas crises. Eu amo adolescente, certo? E eu fui chamado para isso. Não é para tanto que a maioria dos meus amigos mais novos, todos eles são adolescentes, e eu converso com eles. Quando eu converso com eles, a gente leva horas conversando, na verdade, porque se tornou algo natural, e eu entendi que isso era parte do meu chamado. Mas como é que eu entendi que isso era parte do meu chamado? Eu fui para o lugar do encontro, eu fui entender que eu precisava receber vida através do Espírito Santo. Eu fui entender que eu precisava não só receber o Espírito Santo, mas entender que a boa mão do Senhor, ela precisava vir sobre mim. Porque aí eu seria comissionado. Diga, comissionado. Sabe o que é comissão? É alguém com uma missão.
talvez você não saiba qual é a missão da sua vida hoje. Ezequiel, quando ele foi chamado, Deus ele comissionou Ezequiel a falar a pessoas rebeldes. Ele disse: querido, você está sendo levantado agora, não é para falar para gente boa não, é gente que está com o ouvido tapado, viu? Isso no Pernambucano, na versão Igaraçu 2.0. Então, quando a gente fala de pessoas que estão com ouvido resistente, pessoas obstinadas, pessoas que estão com o ouvido tapado para ouvir a voz de Deus, Deus ele levantou um profeta. Sabe por quê, querido? Porque a voz profética, ela quebra o jugo. A voz profética é a voz que vem por meio da fé, a voz de muitas águas. Lembra dos anjos? Lembra da voz de Deus? Deus ele precisa de Deus ele utiliza da nossa vida como um tradutor dessa voz para quebrar o jugo. Porque, querido, se aparecer um anjo hoje na sua frente, você fica branco. Não é verdade? Quem aqui viu um anjo e ficou, opa! Porque um anjo, querido, ele tem uma face de um leão, ele tem uma face de um boi, ele tem uma face... Quem vê um anjo vai ficar normal? Ninguém. Ninguém vai ficar normal. Mas quando Deus utiliza um ser humano para ser canal dessa voz profética, é porque ele entende que a identificação ser humano, vai causar com você alguma coisa. E não tem a ver comigo e nem com você, tem a ver com o propósito dele. Ei, querida, deixa eu te falar algo poderoso. Deus quer usar a sua vida para ser voz profética na vida de alguém. Deus quer usar a sua vida para você chegar na sua amiga da escola, ou na sua amiga, no seu amigo da faculdade, ou no seu amigo do trabalho e dizer assim: querido, existe algo mais do que uma vida de piloto automático. Se você entende o valor de uma vida, você entende o valor da sua missão, você entende aquilo que queima no seu coração, você foi encontrado pela voz de Deus. Eu vou te dizer a mesma coisa que Deus disse para Ezequiel: não tenha medo. Ah, Renato, mas eu não tenho medo não. Tem certeza? Porque se você não está no lugar do seu propósito, é porque você está amedrontado. Se você não está vivendo o lugar do seu chamado, é porque você está morrendo de medo. Porque o chamado é um lugar de risco. O chamado é um lugar de sacrifício. O chamado é um lugar de renúncia. É um lugar de vida. É um lugar de transformação. É um lugar de condução do Espírito Santo. Mas é um lugar que você tem que estar disposto a morrer. Disposto a morrer para você. Disposto a morrer para a sua própria vontade. Disposto a dizer não. E eu estou rindo, querido, porque eu fui uma pessoa que por muitas vezes eu me escondi no meu chamado. Eu fui uma pessoa que eu queria agradar muita gente. Eu fui uma pessoa que queria ver a felicidade de muita gente. E quando eu comecei a dizer não, quando eu comecei a fazer diferente, quando eu comecei a me posicionar, as coisas começaram a mudar. Deixa eu te falar, o chamado, ele vai trazer sobre você, por vezes, perseguição. Mas o lugar do crente perseguido é o lugar, é a temperatura que o crente precisa saber para estar no lugar correto. Aleluia. Se a sua vida está muito boa, se você não tem nenhum problema para resolver, desconfie. Porque é totalmente diferente, querido. É diferente demais. Quando você está no seu chamado, vivendo o seu propósito de vida, pode ter certeza que coisas irão acontecer para que você se posicione. E quem se posiciona contrário a alguma coisa. Nunca é a favor. Quando você precisa sair, outras pessoas querem te pedir, não sei o que, você precisa abandonar pessoas, família e etc. para estar em outro lugar.
Quando você precisa dizer não para uma pessoa porque aquilo ali não é a coisa certa. E por mais que seja seu amigo, você está falando a verdade. Por mais que você precise dizer para o seu chefe que está pedindo para você pecar, para você fazer alguma coisa errada, dizer assim, não vou porque isso é errado. O posicionamento do chamado é uma coisa para quem foi encontrado. Se você foi encontrado pelo Espírito de Deus, querido, Deus hoje, Ele está te chamando a se posicionar. A se posicionar no seu chamado. E o seu chamado não é uma coisa fácil. Mas deixa eu te falar uma coisa. O seu chamado, por mais que não seja fácil, é aquilo que agrada o coração de Deus. Aleluia. E se você tem por meta na sua vida agradar o coração de Deus, por vezes, você vai precisar decepcionar muita gente. Existem verdades, queridos, que é difícil da gente engolir. Mas, às vezes, eu e você precisamos entender que o amor de Deus não está condicionado à minha satisfação plena. O amor de Deus está condicionado à realização do propósito, ao desenvolvimento do propósito. E nesse meio, se eu cooperar, eu vou participar disso. Porque, querido, quem é cooperador de Deus... Ei, se você é cooperador de Deus, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Isso quer dizer, Pai querido, que tudo que tem em Jesus pertence a você. Mas isso não quer dizer, querido, que você nasceu para ficar apenas de sombra e água fresca. Existem momentos para tudo. E é onde eu quero chegar com o chamado. Quando se fala no chamado aqui, a Bíblia diz, Ezequiel está dizendo aqui, a experiência dele, que ele ouviu Deus o chamar. Mas tu pensa que Ezequiel ficou de pé na hora, foi? Ele está dizendo que o Espírito me colocou de pé. Porque por vezes eu e você queremos ficar no mesmo lugar, querido, mas o Espírito Santo nessa noite está trazendo incômodo para que você se coloque de pé. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque posicionado no seu lugar em nome de Jesus. Porque, querido, Deus, Ele colocou Ezequiel de pé e Ezequiel foi. Ele permitiu que acontecesse. Sabe o que pode anular o chamado de Deus na sua vida? Você mesmo. E talvez você que está aí em casa também precise escutar isso. Meu querido e minha querida, quando nós chegamos no estágio do chamado, o nosso papel é ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. E existe uma coisa, que é um detalhe que a gente deixa passar na Bíblia. A gente não lê. Mas para frente na Bíblia, você vai ler aqui, ele diz assim, ó, então, ele diz assim, ó, abra a boca e coma o que eu vou dar a você. Aí Ezequiel diz, então eu olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava um rolo de um livro. E esse desenrolou diante de mim. E ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pronto e ais. E ele me disse, filho do homem, coma esse rolo e depois vá para a nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer e acrescentou, filho do homem, coma esse rolo que eu estou dando a você e encha o seu estômago com ele. Então eu comi e na minha boca era doce como mel. Deixa eu te falar algo poderoso. E é poderoso. A palavra de Deus, quando a gente lê, vai ter vários lamentos, prantos e ais. Mas a palavra de Deus, quando nós nos alimentamos dela, ela vai descer doce como mel. Aleluia. Sabe, querida, é muito diferente eu ler por ler do que eu ler e me alimentar. Eu preciso ler e me alimentar. Diga para o seu irmão, eu preciso ler
e me alimentar. Eu preciso ler e me alimentar. E sabe o que é ler e me alimentar? Não é você correr lendo porque vai faltar tempo, não. É você parar e dizer: Deus, eu preciso encontrar os teus tesouros aqui, porque eu quero alimentar o meu espírito. Aleluia. Eu quero alimentar o meu espírito. E essa palavra aqui, querida, ela vai te fortificar. Ela vai descer doce como mel e ela vai encher o teu estômago espiritual, que por vezes, e aí eu vou te confrontar nessa hora. Como você está lendo a Bíblia? Você está lendo a Bíblia? Você lê a Bíblia? Quanto tempo faz que você não para, de fato, um momento, sem estar preocupado com qualquer outra coisa, e dedica esse tempo à leitura? A leitura da palavra de Deus. Quanto tempo faz que você está fazendo dieta espiritual? Porque se fosse jejum, estava sem comer alguma coisa, pelo menos, né? Mas não é jejum, é dieta. E essa dieta, querido, ela está te deixando enfraquecido. A Bíblia diz aqui que quando Ezequiel comeu o rolo, ela desceu doce como mel. E a ordem de Deus foi para que ele comesse até que ele estivesse satisfeito. Sabe como é que nós temos que ler a Bíblia? Você precisa ler a Bíblia até que a leitura te satisfaça. Você tem que ler a Bíblia até que ela te deixe satisfeita. A sensação é como se você estivesse cheio mesmo. Cheio. Isso é o tipo de relacionamento que Deus espera que eu e você tenhamos com Ele. Aleluia. E queridos, a gente passou aqui, a gente veio através do encontro, encontrou o chamado, e depois do chamado, a gente precisa agora entender qual é o nosso papel. O nosso papel é estar na missão. Olhe para o seu irmão do lado e diga assim: estamos juntos na missão que Deus nos entregou. Aleluia. Pode ser melhor. Diga para o seu irmão lá: estamos juntos na missão que Deus me entregou e te entregou. Quando você entende esse chamado, o próximo passo é posicionar-se. A gente falou de 3 passos aqui, quem lembra? Primeiro, o encontro, o local do encontro. Espírito dentro e espírito sobre. Segundo ponto, o local do chamado, onde eu escuto a voz de muitas águas, onde eu sei que o rio está fluindo, onde eu percebo que a glória de Deus está no ambiente e que Ele está me conduzindo. Terceiro ponto, posicionamento e cumprimento da missão. Aleluia. Você está entendendo até aqui? Diga amém. Glória a Deus. A gente falou aqui, querido, que o posicionamento por vezes não é uma jornada fácil para quem não quer. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você foi chamado, ainda que você pare na boca de uma baleia, você vai se deparar de frente com o seu chamado. Aconteceu com Jonas, viu? Aconteceu com Jonas. Ele queria fugir, subiu num barco. Aí começou a tempestade e os marinheiros lá, todo mundo dizendo: olha, os marinheiros não, né? Que não tinha marinha nessa época. Vou melhorar. A turma que estava dentro do barco disse assim: por que Deus está fazendo isso conosco? Aí ele: é por conta de mim. A turma pegou ele e sacudiu ele no mar. Sacudiu ele no mar. O que é que acontece a partir de então? Jonas é engolido por um grande peixe.
nas historinhas de criança foi uma baleia, certo? E quando Jonas saiu do peixe, ele estava onde? De frente de Nínive. E Nínive foi o lugar que Deus tinha chamado ele para ir. Ou seja, em algum momento, se você estava na boca do peixe, Deus ele vai te lançar de frente para o teu chamado. E aí esse momento de posicionamento é um momento onde, por mais que seja difícil, o propósito da sua vida vai acontecer. Aleluia. Da mesma forma, vocês acham que... Ser sincero, vocês acham que Ezequiel ficou feliz de saber que ele ia falar com um bando de gente rebelde? Ser sincero, pensa aqui comigo. Vocês acham que Ezequiel escutando Deus dizendo: olhe, você vai para um bando de povo rebelde? Meu irmão, a turma não vai escutar não. Eu vou falar, mas ei, querido, por mais que a impossibilidade esteja nos seus olhos, quando você é chamado, não depende de você, depende de Deus. Um dia que eu estava pregando sobre isso, eu falei: querido, você pode ser evangelista, pastor, profeta, mestre, você pode ser missionário, missionária, você pode ser obreiro, servo, o que você tiver, na missão que você tiver. Se você fizer isso sem Deus, você está fadado ao fracasso. Mas quando você faz a missão de Deus com Deus, você está fadado ao sucesso. Aleluia! Isso quer dizer, querida, que eu e você precisamos de Deus para executar o nosso ministério. Eu preciso de Deus para isso. A única dependência saudável da nossa vida é a dependência de Deus, irmão. Eu preciso depender de Deus, eu preciso amar a Deus ao ponto de dizer: Deus, acordei, bom dia. Deus, eu tenho uma decisão para tomar, o que é que eu faço? Deus, tem coisa que você pode resolver porque você tem ciência do que é certo e errado, amém? Amém ou não amém? Você tem ciência do que é certo e errado, então tem coisa que você vai dizer assim: pô, isso aqui é certo, eu preciso fazer. Mas tem decisões na nossa vida que a gente precisa consultar Deus. Aleluia. Querido, um profeta, uma pessoa que foi chamada, assim como Ezequiel, ela não busca aceitação. Ela transmite a vontade de Deus, conduzida pelo próprio Deus. Imagina se Ezequiel falasse assim: ô, meus amores, vocês não querem ouvir não, tudo bem, eu vou ficar aqui. Depois, quando vocês quiserem prestar atenção em mim, meu querido, um profeta, ele não busca aceitação de ninguém. Talvez você precise se posicionar, e eu quero finalizar com isso. Talvez você vai precisar se posicionar em um lugar onde vai aparecer algumas resistências. Mas deixa eu te falar algo maravilhoso. Se Deus te chamou, Ele vai promover toda a situação para que aconteça. Você já acha que é feliz? Que é, ai, Renato, mas ser chamado por Deus é tão difícil. É desafiador. Mas vocês acham que está falando algumas verdades diante de pessoas e diante de líderes é algo que por vezes, é algo que eu desejei desde o início da minha vida? Não. Eu não desejava isso. Mas eu passei a ter satisfação por entender que eu estou cumprindo a vontade de Deus. Sabe, querido, o chamado no início, ele não vai ser bonito e nem gostoso, como diz a turma, né? Não vai ser bonito nem essas coisas todas, não. Mas quando você entende que você está trazendo alegria ao coração de papai, alegria ao coração de Deus, pode ter certeza que você vai sentir a maior satisfação da sua vida. O lugar mais alto que eu quero estar é aos pés de Jesus. O lugar, eu posso te dizer a verdade, uma das coisas que é uma verdade que eu carrego comigo. A minha maior alegria de hoje pregar o Evangelho e de ser, sim, um evangelista, de ser um homem que entende e é posicionado nesse lugar,
É porque no meu coração eu sou apaixonado por Jesus. E quem é apaixonado, querido, quer ver o outro feliz. Quer ver o outro alegre. Principalmente os adolescentes aí que estão na fase de adolescência, sabe o que eu estou dizendo. Você se apaixonou uma vez na vida, você olha assim, você vê coração para tudo que é lugar. Não é verdade? Cara, se apaixone por Jesus, velho. Eu posso te dizer isso. Você nunca vai ser decepcionado. Você pode até decepcionar outras pessoas, mas Jesus, Ele não fica decepcionado. Ele vai ficar muito feliz de você fazer a coisa certa. E quando eu falo de decepcionar outras pessoas, é porque muita gente, querido, nesse tempo, cria expectativa sobre mim e sobre você. Quem aqui nunca viu uma pessoa que criou expectativa sobre você? Pelo menos eu tive muita gente que criava expectativa. Meu pai queria que eu passasse na faculdade e que eu fosse, como é que se chama? Universitário muito cedo. Só que a vida me deu outro rumo. Meu pai ficou decepcionado comigo. Só que eu escolhi fazer a vontade de Deus e hoje eu sou empreendedor. E aí a vida mudou para mim. Totalmente diferente. A minha primeira decepção que eu tive assim, de cara. E talvez você vai passar por algum momento da sua vida que talvez você não atenda a expectativa dos outros. Mas sabe a expectativa de quem você tem que atender? De Deus aí. Aleluia. Vocês estão entendendo até aqui? Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Ora manarabaxe brecante brasovia narabas. Aleluia. A gente vai orar, mas antes, eu queria que você fechasse os seus olhos. Tia Silvia, chama a pastora Eric para orar aqui também. Aleluia. Queria que você fechasse os seus olhos e você pensasse agora aonde, em que estágio você está. Você está no lugar do encontro? Você está no lugar do seu chamado? Ou você está no lugar do seu posicionamento, da sua missão? Comece agora a pensar e a perguntar a Deus: Deus, onde é que eu estou? Comece agora a pensar e a pedir de fato, entendendo: Senhor, eu quero saber aonde eu estou. Eu quero saber em que posição, em que estágio da minha vida eu estou. E a gente vai orar. Aleluia. Pai de amor, nesse momento, eu quero te pedir que os teus anjos ministradores, eles estejam aqui nesse lugar. Nós clamamos agora a intervenção dos teus anjos, a voz profética do Senhor, a voz de muitas águas, vindo sobre nós, no nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor agora comece a trazer revelação. Revelação àqueles que de fato se colocaram nesse lugar de disponibilidade, Senhor. Senhor, nós clamamos para que essa revelação, ela traga de fato uma direção, seja sobre o chamado, seja sobre a missão, seja sobre o lugar do encontro. Querido, eu não sei você, mas talvez você possa estar sentindo um calor nas suas mãos, algo nesse sentido, seu coração batendo mais forte. Eu vou te falar que essa é a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, aleluia. Ó Pai querido, nós te pedimos, Senhor Deus,
Ativa dentro de nós aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Ativa dentro de nós e nos coloca de pé, Senhor. Assim como foi com Ezequiel, que o teu Espírito agora nos posicione nesse lugar. Eu sei que existe uma decisão que é nossa, mas, Senhor, que a tua voz ela nos incomode. Espírito de Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que essa revelação, Senhor, ela nos marque profundamente. Pai de amor, nós te pedimos também, Deus, que ao decorrer dessa semana, você se manifeste de forma, você se manifeste de forma, Senhor, que nós possamos em um momento até não entender de cara, mas que nós possamos lembrar, Senhor, desse momento, que o Senhor começa a nos mostrar nos detalhes o nosso chamado, nos mostrar nos nossos detalhes aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Não permita que nós fiquemos do mesmo jeito. Meu Deus. Senhor, não é tempo mais de ficar prostrado. Nós te pedimos, Senhor Deus, que aqueles que estão prostrados fiquem de pé. Senhor, não é tempo mais de ficar prostrados. Nós te pedimos, Senhor Deus, que aqueles que estão prostrados ganhem força e fiquem de pé. Em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor intervenha, porque tem coisas que vão além do nosso alcance. Retira, Senhor Deus, as pessoas do cativeiro. Já foi declarado aqui nesse lugar que portas de cativeiro estão abertas. E nós dizemos sim, amém, Senhor. Nós te pedimos, Senhor Deus, que as pessoas elas saiam desse lugar, elas encontrem a luz de Jesus de Nazaré e elas saiam desse lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus falou com você nessa noite. Amém? Se Deus falou com você, que Deus ele te guarde e Ele te proteja e Ele te ajude a vivenciar o chamado que Ele te deu. Aleluia. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Leva-nos em paz na sombra das tuas asas. Nos dá, Senhor Deus, uma noite de paz, cheia da tua presença. Que o teu amor, a tua graça, a paz que excede o teu entendimento, seja conosco e com tudo que leva o nosso nome. Em nome de Jesus. Amém. Diga para o seu irmão, como foi bom cultuar com você. Você que está em casa, como foi bom cultuar com você. Aleluia. Domingo nós temos culto, você é nosso convidado. Chama mais 3 e vem com a gente. Aleluia.